Agora, vamos falar da Polícia Federal, gente, que cumpriu hoje mais uma fase daquela operação para desarticular uma organização criminosa de tráfico internacional. Direto de Maringá, o William Bittar vai chegar agora com os detalhes. Oi, William, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, uma honra participar com vocês aqui. A gente trazia um caso que repercutiu até no meio político aqui de Maringá, porque o secretário de Finanças, Carlos Augusto, aqui de Maringá, foi alvo de busca e apreensão. Ele teve veículos apreendidos, Ferrari, Porsche, vários veículos foram apreendidos, e ele já emitiu uma nota, um comunicado que a partir desse momento ele se licencia do cargo de secretário de Finanças, não atua mais na Prefeitura de Maringá. Mas vamos só relembrar rapidinho, como você bem falou, que é mais uma etapa dessa operação. A Operação Mafiosi começa em dezembro do ano passado, quando a Polícia Federal identifica o núcleo criminoso atuando no tráfico internacional de drogas. A gente está falando de uma facção criminosa que atua em todo o território nacional, utilizando principalmente o porto aqui de Paranaguá para fazer o tráfico internacional, para mandar drogas para solo europeu, inclusive com envolvimento até da máfia italiana. Qual seria o envolvimento do secretário aqui de Maringá nessa articulação? Ele, lá em 2022, até antes disso, ele era presidente de uma fintech, de uma empresa que atuava com transações financeiras, principalmente as casas de apostas, e os braços financeiros dessa organização criminosa encontram ele, conversam com ele, começam a lavar dinheiro por meio dessa fintech. Transações aí de R$40 mil, chegando até a R$1 milhão, sem passar pelas contas dos verdadeiros titulares, digamos assim, que seriam esses integrantes dessa organização criminosa. E o que chama mais atenção, eles estavam envolvidos em postos de combustíveis, supermercados, com as próprias fintechs, enfim, várias operações que descobriram a atuação dessa organização criminosa no narcotráfico. Só que o que chamou a atenção nas buscas de hoje foi a compra, a negociação de um clube de futebol do interior de São Paulo, e que foi utilizado também como uma espécie de laranja nessas transações, nessa lavagem de dinheiro. Nós já identificamos quem seria o articulador dessa organização, e aí como funcionava dessa forma. O CEO, o concierge, digamos assim, dessa facção criminosa, atuando em solo europeu, ele tinha um braço direito, e esse braço direito era ex-presidente desse clube de futebol. E o ex-presidente teria utilizado as instalações do clube, utilizado o próprio volume financeiro do clube ali para fazer a lavagem de capitais. E depois disso, em 2023, ele repassa para uma outra pessoa. Essa outra pessoa teria continuado, então, nessa organização criminosa, utilizando esse clube para a lavagem de dinheiro. O secretário aqui, como eu já falei, ele pediu licença do cargo, falou que ele não tinha nenhum envolvimento com empresas, mas a Polícia Federal afirma que ele era o presidente dessa fintech que era utilizada para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. 3 pessoas foram presas preventivamente nessa operação, e essas 3 pessoas seriam, sim, do núcleo financeiro dessa organização criminosa. Também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em vários endereços, tanto de alvos quanto de empresas, porque os valores que eram utilizados dentro dessa investigação da Operação Mafiosi, esses valores eram utilizados em empresas de laranja, sempre para dar uma licitude ao dinheiro. O dinheiro chegava do tráfico internacional de drogas, eles acabavam abrindo empresas de laranjas, empresas até do agronegócio, utilizando esses valores para dar uma licitude. E a partir disso, com as negociações dessas empresas, eles esquentavam esse dinheiro e faziam com que esse dinheiro fosse lícito de alguma forma. E tudo isso passando por dentro dessa fintech, que, como eu já falei, era o presidente, segundo a Polícia Federal, era o atual secretário de Finanças aqui da cidade de Maringá. Nós temos aí um vídeo que é do delegado que participou dessa operação, para a gente entender um pouquinho melhor de como foram os mandados de busca e apreensão e de prisão na manhã dessa quinta-feira. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal está deflagrando uma nova fase da Operação Mafiosi, que consiste no desdobramento da investigação focado ao núcleo financeiro da organização criminosa. Estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão, além das medidas patrimoniais de bloqueio, arresto e sequestro de bens e valores mantidos em contas bancárias que, até o presente momento, já ultrapassam 13 milhões de reais. Então foi isso, mais de 13 milhões de reais aí que foram bloqueados em bens, em valores, em joias, relógios, enfim, em vários produtos, que eram utilizados, segundo as investigações,
para lavar o dinheiro do crime organizado. E só aproveitando que a gente está falando dessa operação Mafiuzi, nós identificamos, até o nosso núcleo investigativo apurou que essas investigações elas começam a partir da delação de um homem que foi preso lá em 2020 numa operação da Polícia Federal, e ele seria um integrante assim forte dessa organização criminosa, e ele foi condenado a 22 anos de prisão. Mas para ele não ficar preso, ele vai lá e aceita ser o delator de todo esse esquema. Só com a delação dele, que durou mais ou menos 8 dias, foram deflagradas 3 operações, dentre elas a Mafiuzi, que chega agora nessa segunda edição, digamos assim, na segunda fase da Operação Mafiuzi. Essa operação ela tinha como foco os braços financeiros, entender como era utilizado o dinheiro do tráfico de drogas, como era feita a lavagem de dinheiro, e por isso essas 3 pessoas foram presas preventivamente. A Polícia Federal disse que vai seguir com as investigações na possibilidade de identificar outras pessoas que fazem parte desse núcleo criminoso e até identificar todos os laranjas, porque tinha postos de combustíveis, supermercados, casas de carnes, as próprias fintechs, tinham várias empresas que eram abertas, empresas do agronegócio, várias empresas que eram abertas para conseguir fazer essa lavagem de dinheiro, e a polícia agora vai mapeando uma a uma para tentar identificar todo mundo. William, muito obrigado pelas informações, uma operação gigantesca, vários veículos ali que foram apreendidos, milhões de reais, e que lamentavelmente, né, o futebol, um esporte que une as pessoas, que une as famílias, acaba sendo alvo também do crime organizado. Qualquer novidade, só acionar aí, você e a nossa equipe também aí acompanhando em Maringá, na Jovem Pan News.